E aí, você já sabe o que vai fazer com o seu 13º? Nesse vídeo vamos ver 3 dicas de como a gente deveria utilizar, como a gente deveria se organizar financeiramente, aonde investir, para que a gente destine o 13º da melhor maneira possível, para que a gente comece o próximo ano melhor, que a gente tenha mais tranquilidade e que a gente enriqueça no próximo ano e nos próximos anos que vierem. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são essas 3 dicas. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, sempre trazendo vídeos de qualidade, toda quarta-feira às 8 horas da noite, para que você pegue aqui as informações, coloque em prática e que você se torne um investidor melhor. Então se você curte esse assunto, já deixa seu like aqui, também se inscreve no canal para não perder mais conteúdos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o 13º. Bom, o 13º nada mais é do que um salário extra, de acordo, proporcional aos dias que a gente trabalhou durante todo o ano. Então lá no final do ano a gente recebe o nosso 10º, que é como se fosse um salário extra. E ele foi criado com essa ideia de auxiliar a população para que as pessoas conseguissem comemorar o Natal, o final de ano, mas principalmente para que essas pessoas tivessem dinheiro, tivessem condições de se preparar para o início do próximo ano. Porque o início do próximo ano existem muitas contas a serem pagas, principalmente impostos. Nós temos IPTU, IPVA, quem tem seguro de carro, casa, às vezes é pago no início do ano. Para quem tem filho, precisa se preparar com os materiais escolares. Então o início do ano ele é tradicional já por ter esses vários gastos que às vezes compromete o orçamento familiar das pessoas. Então o 13º ele já deveria ser utilizado aqui, então, uma parcela para a gente comemorar ali o final do ano com a nossa família, nada mais merecido que a gente comemore isso, mas sempre pensando ali no início do próximo ano, para que a gente não se aperte, que a gente consiga pagar todas essas contas no início do ano e a gente tenha um ano melhor, que a gente consiga poupar, que a gente consiga economizar e então começar a investir para a gente acumular riqueza, acumular patrimônio, para a gente ter uma melhora na nossa aposentadoria, para que a gente não dependa do governo, para que a gente consiga atingir os nossos sonhos, nossos objetivos de curto, médio, longo prazo. É sempre interessante utilizar o 13º da melhor maneira possível. E nesse vídeo vamos ver então 3 dicas. A primeira dica justamente é você pegar o 13º e você destinar já para as dívidas que você tiver. Então se você chegou agora no final do ano e você tem dívidas, bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o 13º, se não todo ele, mas uma parte dele, e destinar para pagar essas dívidas, porque os juros dessas dívidas eles são altíssimos, então a gente não pode deixar essas dívidas por muito tempo, principalmente cartão de crédito. Você precisa pagar a sua conta do cartão de crédito, pois senão aquela dívida vai se multiplicar muito rápido e você não vai mais conseguir pagar aquela dívida. Então a primeira dica é: pegue o 13º e destine para pagar suas dívidas. Agora, se você não tem dívidas, se você chegou até o final do ano ali tranquilo e você vai receber aquele 13º cheio, é interessante que você veja se você tem reserva de emergência. Então a segunda dica é: crie a sua reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é do que um valor ali que a gente vai acumular para emergências. Então, o que a gente tem que pensar? Que caso a gente venha perder o emprego, caso algum familiar precise ir para o hospital, a gente não tem um plano de saúde, a gente precisa pagar um hospital particular e isso é caro, algum familiar acaba passando por algum problema, a gente empresta esse dinheiro, nossos pais, nossos irmãos, enfim, algo acontece na nossa família, a gente precisa ter esse dinheiro em mãos para a gente conseguir ajudar, para que a gente consiga passar por essa emergência o mais rápido possível e da melhor maneira possível. A reserva de emergência, você pega todos os seus custos fixos e você multiplica então por 6 meses, ou o ideal mesmo seria 12 anos, você ter um ano garantido ali dos seus custos fixos, caso você precise, então você tem aquele dinheiro ali naquela reserva. Então basicamente a reserva de emergência é os seus custos fixos multiplicado então pela quantidade de meses que você quer ter ali tranquilo. Se você conseguir criar uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, já está ótimo, já está excelente. Você já tem aqui uma garantia e eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tranquilo de ter essa reserva. Caso alguma coisa aconteça, você tem aquele dinheiro. E é importante que você tenha esse dinheiro na conta corrente ou no Tesouro Selic, em algum investimento que você tenha em liquidez, que você consiga pegar ele no momento que você precisar, que tenha essa liquidez diária, que você consiga movimentar esse dinheiro o mais rápido possível. E a terceira dica é investir. Caso você não tenha dívidas, você já tem a sua reserva de emergência, bom, você pode pegar agora o seu 13º e investir, que é justamente pegar, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E agora é muito importante que você pegue e defina quais são os seus objetivos. Para que você quer investir esse dinheiro? Se é para uma troca de carro, uma viagem, um casamento, bom, aí você precisa definir qual que é o seu objetivo e aí você vai investir para o curto ou médio prazo. Então, se é algo que você vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos, já é o médio prazo. Então você pode procurar investimentos de renda fixa como CDB, LCI, LCAs, e aí você tem que ficar muito atento ao prazo. Cada investimento vai ter ali um prazo e quanto maior for esse prazo, maior
maior será o retorno que ele vai te dar. Então, quando você for escolher os seus investimentos, olhe sempre para o prazo, porque caso você invista em um CDB de algum banco e esse dinheiro precisa ficar lá por 2 anos, você não poderá resgatar esse dinheiro antes. Então, você precisa alinhar, você precisa saber que esse dinheiro você só vai resgatar dali a 1 ano para utilizar então para uma viagem, ou então dali a 3, 5 anos, pensando em dar entrada na sua casa. Enfim, você precisa definir o seu objetivo para investir sempre olhando para o prazo. Mas caso você já vá utilizar esse dinheiro no próximo ano, no início do próximo ano, então você pode colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, você consegue resgatar esse dinheiro rapidamente, ou então na própria conta corrente de alguns bancos, como por exemplo no Nubank, que tem aquele rendimento automático. Essa conta corrente com rendimento diário que você consegue resgatar e movimentar também a qualquer momento. Bom, essas foram as 3 dicas. Eu sei que a vontade é muito grande que a gente pegue o nosso 13º e a gente gaste todo ele. A gente passou o ano inteiro trabalhando e nada mais justo que a gente chegue no final do ano e a gente tenha um pouquinho de sossego, que a gente tenha um pouquinho de alegria com a nossa família, com os nossos amigos, que a gente compre presentes para nossa família, que a gente comemore, que a gente tenha grandes festas. Mas a gente precisa pensar no nosso eu do futuro. A gente precisa pensar na nossa família também pro próximo ano, pensando em melhorar de vida, em enriquecer no longo prazo. E é aí que entram os investimentos. A gente conseguir se organizar financeiramente, a gente poupar um pouquinho por mês, para a gente ir investindo pouco a pouco para crescer esse patrimônio. E esse nosso dinheiro investido, ele vai trabalhar para nós, ele vai gerar mais renda para nós. E aí a gente começa a ter uma segunda fonte de renda, a gente começa a ter uma tranquilidade melhor. E aí sim a gente vai poder utilizar esse dinheiro ali um pouco mais para frente. Então utilize sim uma parte do seu 13º para comemorar com a sua família, para comprar as coisas que você quer, mas pegue essa segunda parte do 13º. Se você tiver dívidas, pague as suas dívidas, se não, aumente a sua reserva de emergência, ou então você começar a investir, você aplicar o seu dinheiro pensando um pouquinho mais ali para frente, justamente para que você realize os seus sonhos e os seus objetivos, pensando no melhor para sua família. O ideal é a gente sempre achar um equilíbrio, não deixar de fazer as coisas, mas também pensar um pouquinho ali na frente, pensar um pouquinho no futuro, porque é sempre importante a gente lembrar que no início do ano existem muitas contas para pagar, existem impostos que a gente tem que pagar, e aí a gente precisa então ter esse reforço, esse dinheirinho a mais para a gente conseguir pagar e conseguir ter um ano mais tranquilo, que a gente consiga já desde o início do ano a gente se organizar, economizar e aí sim enriquecer. E caso você queira aprender um pouquinho melhor como investir, como se organizar financeiramente, desde o básico até você começar a dar os seus primeiros aportes, os seus primeiros investimentos, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre 7 passos do investidor iniciante, onde a gente começa a se organizar e a gente começa a investir. Eu vou deixar o linkzinho aqui em cima, caso você queira, você pode clicar ali e assistir esse vídeo. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E se esse vídeo agregou valor para você, deixa o seu like aqui também, se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre trazendo informações sobre o mercado financeiro e investimentos no geral. Então, me acompanha aqui, te vejo semana que vem e falou!